Carioca, a gente sabe, né? A cada instante as coisas mudam, a cada instante as coisas mudam, mas tem um problema com os três outros grandes do Rio de Janeiro, exceção ao Flamengo, que foi o único clube grande do Rio de Janeiro a cumprir todas as normas da vigilância sanitária. Botafogo, Fluminense e Vasco ainda tem 11 adaptações que precisam ser feitas nos seus centros de treinamentos para que o Campeonato Carioca volte a acontecer. Ou seja, os jogos do final de semana, que estão agendados para o próximo final de semana, correm o risco de não acontecer se esses clubes não se adaptarem às regras da vigilância sanitária. Algumas dessas infrações que esses clubes vêm cometendo, aquelas cabines de higienização, isso não está permitido de acordo com o protocolo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Não tem álcool em gel e sabão líquido nos lavatórios. Falta álcool em gel nas áreas de circulação. Algumas lixeiras inoperantes, inclusive sem o pedal para subir aquela parte principal. E a ausência de funcionários de limpeza em alguns clubes. Então, fica essa dúvida. A expectativa é que nos próximos dias, até sexta-feira, a Vigilância Sanitária faça uma nova visita a esses centros de treinamentos, para, quem sabe, tudo estando nos conformes, a rodada do Campeonato Carioca, ainda a quarta rodada, acontecendo no final de semana, jogos de Vasco, Fluminense e Botafogo no domingo, mas tudo vai depender dessa situação envolvendo a vigilância sanitária. Então tá bom, então tá aí o Flávio Amêndola com informações, agradecer, obrigado, Flávio Amêndola. Então, aí, gente, aí vocês reclamam aí. Aí vamos lá, tem que ser justo. O Flamengo fez tudo certinho, tudo direitinho, aí vai a fiscalização da vigilância sanitária lá, e os outros estão tudo errado. E aí? Olha lá, aí vai falar o que agora? Não vamos agora, o Flamengo tá fazendo os protocolos tudo certinho, olha, ó. De novo, a fiscalização da vigilância sanitária foi lá no Fluminense, no Botafogo e no Vasco. E tá tudo errado, amigos. Vai falar o que, Facincani, agora? Aí, ó. Não, o que a gente fala, Benja, são coisas completamente diferentes. A crítica que eu tenho feito recentemente é como tem voltado o futebol carioca e o campeonato em específico. A forma como ele voltou, completamente atabalhoada, justamente sem esse tipo de análise, né? Porque eu acho que, por mais que o clube tenha essa responsabilidade, a federação também tem que saber se todo mundo está com seus protocolos devidamente cumpridos para ela autorizar um retorno a um campeonato, a uma volta aos treinos. Eu acho que também deve a própria federação ter essa supervisão, como tem feito a Federação Paulista em alguns momentos, como faz a Federação Gaúcha, como tem feito a Federação Mineira, enfim. Eu acho que a federação aqui no Rio de Janeiro ela tem um grande problema estrutural, um grande problema administrativo. É uma federação com N situações completamente questionáveis. E eu não enxergo a Federação Carioca com responsabilidade ao ponto de conseguir administrar um campeonato de grande porte, né? Muito pelo contrário, o que a gente tem acompanhado é uma federação praticamente sucateada em relação às suas administrações e, em especial, às suas gestões. Agora, quanto aos clubes, é claro que eles também deveriam ter cumprido a parte deles, não tenha dúvida alguma. Se foi autorizado um retorno aos treinos, se, entre aspas, existe uma movimentação de um campeonato que vai ser jogado, queiram eles ou não. Enfim, se existe toda uma situação que já é necessário que as atividades retomem nessas agremiações, então é normal que os clubes deveriam ter tomado um certo cuidado. Mas ainda assim, repito, por mais que os clubes tenham errado, isso deveria partir da federação. A partir do momento que ela dá o aval, os treinos retornam, ela deveria ter em mãos tudo aquilo de necessário e de embasamento para autorizar esse retorno, né? Principalmente como que estavam a inscrição das equipes, como que estavam os casos de Covid, como que estavam as movimentações de atividades, enfim, tudo isso a federação tinha que ter de embasamento para autorizar essa volta. Caso contrário, qual que é a função dela no futebol do Rio de Janeiro? Ó, mas o negócio é o seguinte, mano. Não, o negócio é o seguinte, agora não vou concordar não, vou discordar aí, vou discordar. Ó, os clubes têm que estar preparados. Não interessa se o cara é a favor ou contra a volta. Sabe que vai voltar, sabe que tem que se preparar. Ué, tem que estar preparado, mano. Como assim?
Tá, desculpa, agora os caras perdem a razão, cara. Os caras perdem a razão. Aí eu concordo com você, porque o negócio é o seguinte, Benja. Eles estavam discutindo já quando houve a paralisação, os clubes junto com a Ferge estavam conversando aí através de reuniões virtuais com frequência. E já debatia-se um protocolo de segurança e de saúde. Então, esse Paulo, já todo mundo sabia, não é que caiu de paraquedas, vai voltar amanhã, comprar álcool em gel, instala lá na parede, põe... Não, era um debate que já acontecia. Mas me surpreende muito, Benja, nessa situação, a fiscalização ocorrer só depois do retorno. Porque, me desculpa, a partir do momento que a prefeitura dá aval para que as atividades voltem, inclusive aqui em São Paulo, os shoppings eles estavam permitidos, sei lá, a reabertura numa segunda-feira. Nenhum shopping reabriu na segunda-feira. Por quê? Porque existia um protocolo que eles precisavam entregar uma documentação e o fiscal ir lá ver se está tudo certo. Então, os shoppings, eles reabriram aí, sei lá, na quarta ou na quinta-feira. Ninguém reabriu no primeiro dia que a prefeitura flexibilizou. Então, diante desse cenário, se a vigilância sanitária é um órgão da prefeitura, eles deveriam ter feito essa inspeção antes mesmo da retomada do campeonato. Antes mesmo da retomada dos treinamentos, porque todo mundo sabia o que estava acontecendo no Flamengo, porque o Flamengo estava no olho do furacão. Estava todo mundo apedrejando o Flamengo, olha, o Flamengo está querendo voltar e etc e tal. Mas o Flamengo ele apresentou um protocolo que inclusive está sendo copiado agora pela Conmebol. Tem clubes aí pedindo para o Flamengo o que eles fizeram, que eles querem fazer igual, porque viram que é um negócio muito bom. Viram que é um negócio muito bom. Independentemente deles terem voltado antes, e eu também acho que foi um erro naquele momento, ter descumprido um pedido ou uma determinação da prefeitura, porém, hoje existe a liberação de treinos. Então o Flamengo está cumprindo à risca todo um protocolo de saúde. Se os outros clubes não estão cumprindo, é porque são incompetentes, porque o protocolo está lá. Cada um recebeu o seu manual de como fazer, de como agir. Será que um clube não tem dinheiro para colocar um negócio lá, um esguicho de álcool em gel para o cara apertar e borrifar na mão? Será que um clube não tem cândida para passar no chão lá, porque o protocolo exige isso também? Sanitizar todo o ambiente que os jogadores vão pisar e usufruir? Aí a culpa, me desculpa, é dos clubes, junto com a prefeitura também, que ao invés de fazer uma inspeção prévia, esperou retomar a atividade para depois ir fazer a inspeção. Absurdo, é o rabo que está banando o cachorro. Mas era para os clubes já. Isso aí não pode acontecer não, Pascoal. O Flamengo, de novo, estou com o mano nessa. Começou antes, também acho que não deveria ter começado. Eu acho que o futebol carioca podia esperar um pouco. Ok. Mas sabe que está todo mundo se preparando, esse assunto está rolando, não é de hoje. Isso aí já tem um mês. Já era para os clubes também estarem se preparando, Pascoal. Tá errado. Ô, Benja, os caras não estão fazendo o papel deles não, Pascoal. Fala, Pascoal. A gente tem que levar em consideração dois fatos. O primeiro fato, a prefeitura deu a liberação para a volta dos treinamentos e alguns clubes voltaram, mas não cumpriram o protocolo. O protocolo foi entregue à prefeitura, que impediu a realização de jogos sem o cumprimento total daquele protocolo, e aí disse que iria fazer a inspeção para ver se todos os clubes estavam fazendo exatamente o que estava escrito no documento. Aí é que entrou a prefeitura. No primeiro momento, a prefeitura acreditou que o protocolo seria realizado. No segundo momento, paralisou o campeonato pedindo a execução daquele protocolo e disse que faria as inspeções. Foi fazer as inspeções e o Vasco, o Botafogo e o Fluminense não estão de acordo com o protocolo. Não cumprindo o protocolo, eles não podem voltar a jogar pelo Campeonato Carioca. E se você pegar toda a relação passada pelo Amêndola, são coisas absurdamente normais dentro de um clube de futebol. Perdão, não ter sabonete para o jogador lavar a mão no lavatório, não dá para entender. Não ter álcool em gel nas passagens, onde os jogadores passam, não dá para entender. Ter lata de lixo sem tampa, e se tem tampa não tem como abrir, não dá para entender. Num clube dessas proporções, de Vasco da Gama, de Botafogo e Fluminense. O túnel de higienização não é para ser usado. Isso não pode ser usado. Vetou, a prefeitura vetou. Foi usado até no jogo do Flamengo. Os jogadores passaram por aquele túnel. Isso não precisa, segundo a prefeitura. Não precisa passar por aquele túnel que joga álcool líquido, 70 nos jogadores. Não precisa passar por isso. Mas são coisas básicas que os clubes não fizeram. E não fazendo o básico, como é que você pode retomar as atividades?
Perdão, não dá para retomar. Por quê? Se você não tem álcool à disposição do jogador, o álcool gel, não tem o álcool líquido, seja lá o que for, com 70, e aí não tem sabonete para lavar a mão, não tem lata de lixo para jogar o lixo, aí não tem condição, né, gente? Aí é o mínimo do mínimo, é não se respeitar a integridade, não se respeitar o protocolo de saúde. E todos receberam. Não há nenhuma alegação, ninguém pode alegar, a gente não sabia. Sabia sim. Sabia sim. Além do que ainda tem o problema do STJD, que determina uma data e a federação coloca outra, aí depois, 2 horas depois, tem que voltar atrás, que divulgou uma tabela que não valia mais aquela, vale outra, e é aquele negócio, né? Cada um faz do seu jeito, a federação do Rio de Janeiro, nesse caso aí, do STJD, passou vergonha. E quem está passando vergonha agora são os clubes, que deveriam obedecer